Governo de Maduro cai. Atas publicadas e Edmundo González é o vencedor. Anana Mazu revela o governo de Nicolás Maduro acaba de cair. O que todos estavam buscando finalmente aconteceu. As atas eleitorais foram publicadas e revelam exatamente o que era uma suspeita ou um segredo aberto: a derrota do chavismo, a derrota de Nicolás Maduro e a vitória de Edmundo González, Maria Corina Machado e da oposição. Surpreendentemente, não foi a oposição que divulgou as atas. Elas continham 80% de dados muito favoráveis a Edmundo González e muito ruins para Nicolás Maduro. Nem mesmo Nicolás Maduro, depois de mais de uma semana, decidiu se pronunciar sobre as atas, que até mesmo seus parceiros de governo, como Lula no Brasil, López Obrador no México e até mesmo a União Europeia nas últimas 24 horas, estão exigindo que ele apresente alguma prova. Nicolás Maduro precisa provar que é o novo presidente da Venezuela, caso contrário, estará dando um golpe de Estado, e não seria surpreendente se a ONU e até mesmo os Estados Unidos interviessem. Nicolás Maduro, longe de responder às divulgações das atas, acaba de anunciar de uma maneira que já é cômica, se não fosse tão cruel a situação que os venezuelanos estão vivendo: a eliminação do aplicativo WhatsApp como se fosse o mal em pessoa. Surpreendentemente, ele não desinstala outras plataformas da mesma empresa, como o Facebook ou o Instagram. Até mesmo nisso, Nicolás Maduro demonstra sua falta de inteligência e competência para liderar um país tão próspero e rico em recursos como a Venezuela, que parece estar afundado em uma tremenda crise e em uma ditadura que levou à miséria. Isso acontece porque sempre há a mesma história. Alguns enriquecem, enquanto outros empobrecem às custas do povo venezuelano. É isso que o povo venezuelano está exigindo, pois sabem que um futuro cheio de otimismo e prosperidade está próximo com Maria Corina Machado e Edmundo González. Nicolás Maduro anuncia marchas de jovens apoiando seu mandato, algo que já sabemos que não tem validade nem legitimidade. Ele também anuncia o fim do WhatsApp como se fosse o próprio Lúcifer. Nicolás Maduro não está passando por um bom momento, pois além de reconhecerem a fraude, as atas estão sendo divulgadas e qualquer cidadão pode ver que Nicolás Maduro recebeu 3, 4 ou até 5 vezes menos votos do que Edmundo González. A derrota eleitoral é verdadeiramente contundente. Além disso, Nicolás Maduro está pagando caro por sua postura, pois os venezuelanos estão cansados. Até mesmo o grupo Anonymous Venezuela divulgou seu número de telefone pessoal, o que provavelmente levou Nicolás Maduro a excluir o WhatsApp e a dizer que é tudo obra de Lúcifer. Nicolás Maduro está atravessando o pior momento de sua vida. A pergunta que continua sendo feita é: ele vai fugir da Venezuela? Ele vai fazer um acordo? Haverá anistia? Essa é a pergunta neste momento, pois todos sabemos que Nicolás Maduro não pode continuar se perpetuando no poder. Ele se sente traído, pois pensava que ganharia as eleições. Seus assessores diziam que ele era uma figura-chave, uma figura forte, e que Edmundo González era um velho, um frango desplumado, palavras textuais que estão sendo divulgadas pela mídia nos últimos dias. Essa mesma mídia também aponta que Nicolás Maduro não dorme e está tenso, não confia nem em sua própria sombra e tem medo do que possa acontecer, pois o povo venezuelano está revoltado. As pessoas estão pacificamente nas ruas, mas essa paciência pode chegar ao fim. A integridade física de Nicolás Maduro pode estar em risco, pois até mesmo gangues criminosas estão ameaçando-o seriamente se ele continuar reprimindo o povo nas ruas. O anúncio da queda do governo de Nicolás Maduro foi um divisor de águas para o povo venezuelano. As atas eleitorais finalmente publicadas revelaram a derrota contundente do chavismo e a vitória incontestável de Edmundo González. As manifestações populares nas ruas ganharam ainda mais força com a divulgação desses resultados. E os venezuelanos estão empolgados com a possibilidade de um futuro promissor, ao lado de Maria Corina Machado e Edmundo González. Nesse contexto, a União Europeia e outros países estão pressionando Nicolás Maduro para apresentar provas de sua vitória,
Caso contrário, poderiam intervir no país. A falta de resposta de Maduro às divulgações das atas apenas reforça sua falta de inteligência e competência para liderar a Venezuela. A tentativa de eliminar o WhatsApp, uma das únicas formas de comunicação da população, mostra o desespero de Maduro em manter o controle sobre o povo. O povo venezuelano, após a divulgação das atas eleitorais, tem se mostrado cada vez mais engajado nas manifestações populares nas ruas. A derrota contundente do chavismo e a vitória de Edmundo González trouxeram um sentimento de esperança e empolgação para a população, que acredita em um futuro promissor, ao lado de Maria Corina Machado e Edmundo González. Diante dessa situação, a União Europeia e outros países têm intensificado a pressão sobre Nicolás Maduro, para que ele apresente provas de sua suposta vitória nas eleições. Caso ele não consiga comprovar sua legitimidade, esses países poderiam intervir na Venezuela para garantir a democracia e a justiça. Enquanto isso, Maduro tem mostrado sua falta de inteligência e competência para liderar o país. A tentativa de eliminar o WhatsApp, uma das principais formas de comunicação da população, só reforça seu desespero em manter o controle sobre o povo e evitar a divulgação de informações contrárias ao seu governo. Neste momento de incerteza política na Venezuela, é importante ressaltar que a divulgação das atas eleitorais não só revelou a vitória de Edmundo González, mas também expôs as práticas fraudulentas utilizadas pelo governo de Nicolás Maduro. As evidências apresentadas nas atas mostram claramente que houve manipulação dos resultados e violação dos princípios democráticos. Além disso, a atitude de Nicolás Maduro em tentar eliminar o WhatsApp como forma de controle da comunicação é um reflexo do seu desespero em manter-se no poder. No entanto, essa medida só tem gerado mais revolta por parte da população, que vê nisso uma clara violação dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Diante dessa situação, é fundamental que a comunidade internacional continue pressionando Maduro a apresentar provas de sua suposta vitória nas eleições. É necessário que sejam estabelecidos mecanismos de garantia da democracia e do respeito aos direitos humanos no país, para que o povo venezuelano possa escolher seus líderes de forma justa e transparente. As manifestações populares contra o governo de Nicolás Maduro continuam a ganhar força nas ruas da Venezuela. Milhares de pessoas estão se unindo para exigir a saída imediata de Maduro e a posse legítima de Edmundo González como presidente. Essa resistência popular está se espalhando por todo o país, inclusive em áreas que anteriormente apoiavam o chavismo. Além disso, a divulgação das atas eleitorais também revelou a participação ativa de Anonymous nesta luta contra a ditadura. O grupo hacker divulgou documentos que comprovam as irregularidades nas eleições, o que fortalece ainda mais a argumentação da oposição e aumenta a pressão sobre Maduro. A comunidade internacional tem se mostrado solidária ao povo venezuelano, condenando as ações repressivas do governo e exigindo uma transição democrática. Países como os Estados Unidos, Brasil e diversos países europeus têm se posicionado a favor da democracia na Venezuela e oferecendo apoio político e humanitário. As manifestações populares contra o governo de Nicolás Maduro continuam a ganhar força nas ruas da Venezuela. Milhares de pessoas estão se unindo para exigir a saída imediata de Maduro e a posse legítima de Edmundo González como presidente. Essa resistência popular está se espalhando por todo o país, inclusive em áreas que anteriormente apoiavam o chavismo. Além disso, a divulgação das atas eleitorais também revelou a participação ativa de Anonymous nesta luta contra a ditadura. O grupo hacker divulgou documentos que comprovam as irregularidades nas eleições, o que fortalece ainda mais a argumentação da oposição e aumenta a pressão sobre Maduro. A comunidade internacional tem se mostrado solidária ao povo venezuelano, condenando as ações repressivas do governo e exigindo uma transição democrática. Países como os Estados Unidos, Brasil e diversos países europeus têm se posicionado a favor da democracia na Venezuela e oferecendo apoio político e humanitário. Nesse contexto, a União Europeia e outros países estão pressionando Nicolás Maduro para apresentar provas de sua vitória. Caso contrário, poderiam intervir
poder no país. A falta de resposta de Maduro às divulgações das atas apenas reforça sua falta de inteligência e competência para liderar a Venezuela. A tentativa de eliminar o WhatsApp, uma das únicas formas de comunicação da população, mostra o desespero de Maduro em manter o controle sobre o povo. O povo venezuelano, após a divulgação das atas eleitorais, tem se mostrado cada vez mais engajado nas manifestações populares nas ruas. A derrota contundente do chavismo e a vitória de Edmundo González trouxeram um sentimento de esperança e empolgação para a população, que acredita em um futuro promissor, ao lado de Maria Corina Machado e Edmundo González. Diante dessa situação, a União Europeia e outros países têm intensificado a pressão sobre Nicolás Maduro, para que ele apresente provas de sua suposta vitória nas eleições. Caso ele não consiga comprovar sua legitimidade, esses países poderiam intervir na Venezuela para garantir a democracia e a justiça. Enquanto isso, Maduro tem mostrado sua falta de inteligência e competência para liderar o país. A tentativa de eliminar o WhatsApp, uma das principais formas de comunicação da população, só reforça seu desespero em manter o controle sobre o povo e evitar a divulgação de informações contrárias ao seu governo. Neste momento de incerteza política na Venezuela, é importante ressaltar que a divulgação das atas eleitorais não só revelou a vitória de Edmundo González, mas também expôs as práticas fraudulentas utilizadas pelo governo de Nicolás Maduro. As evidências apresentadas nas atas mostram claramente que houve manipulação dos resultados e violação dos princípios democráticos. Além disso, a atitude de Nicolás Maduro em tentar eliminar o WhatsApp como forma de controle da comunicação é um reflexo do seu desespero em manter-se no poder. No entanto, essa medida só tem gerado mais revolta por parte da população, que vê nisso uma clara violação dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Diante dessa situação, é fundamental que a comunidade internacional continue pressionando Maduro a apresentar provas de sua suposta vitória nas eleições. O governo de Nicolás Maduro caiu após a divulgação das atas eleitorais, que revelaram a derrota do chavismo e a vitória de Edmundo González. A falta de resposta de Maduro e sua tentativa de eliminar o WhatsApp demonstram sua incompetência e desespero em manter o controle sobre o povo. A comunidade internacional pressiona por provas da suposta vitória de Maduro, enquanto o povo venezuelano se engaja em manifestações populares nas ruas. A divulgação das atas também expôs as práticas fraudulentas do governo, fortalecendo a argumentação da oposição. A esperança de um futuro promissor, ao lado de Maria Corina Machado e Edmundo González, cresce entre os venezuelanos. A União Europeia e outros países estão dispostos a intervir para garantir a democracia e a justiça. É fundamental que Maduro seja pressionado a apresentar provas de sua vitória e que sejam estabelecidos mecanismos de garantia da democracia e dos direitos humanos no país. As manifestações populares ganham força e a solidariedade internacional se faz presente.